Eu gosto muito da mensagem que eu vou pregar hoje, porque nós estamos fazendo o jejum de Daniel e eu vou falar sobre Daniel. Eu vou ler Daniel capítulo 1, versículos 1 a 6, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azaías. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou o rei de Judá nas mãos do rei da Babilônia. E o rei mandou levar alguns jovens nobres para a Babilônia. E entre eles estava Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi deportado quando ele ainda era adolescente. Possivelmente ele fazia parte de uma família de classe alta de Jerusalém. De um dia para o outro, Daniel perdeu tudo. Ele foi levado da sua terra natal, do seu lar, quando era jovem, deixando para trás a sua pátria, a sua família, a sua casa, os seus amigos, o lugar onde prestava culto ao seu Deus. Daniel tinha problemas sérios. Ele poderia ter traumas por ter sido arrancado de sua terra e dos seus por um invasor que chegou destruindo e levando todos cativos. Ele foi levado para uma terra distante, com costumes diferentes daqueles aos quais ele estava habituado. Uma nação idólatra que servia a deuses estranhos. Daniel tinha tudo para questionar a Deus e dizer: mas Senhor, por que eu estou sofrendo tudo isso? O que eu fiz de errado? Por que tu permites que eu passe por essa situação? Tudo na vida de Daniel parecia que estava errado, mas Daniel tinha certas convicções. Daniel tinha as suas certezas. Em primeiro lugar, ele sabia quem era o Deus dele. E em segundo lugar, ele sabia quem ele era. Daniel tinha identidade. E você? Você sabe quem é o Deus a quem você serve? Você sabe quem você é? Para atravessarmos as lutas e vencermos, é preciso termos certas convicções. Primeiro, temos que saber quem somos. Quem é você? E segundo, temos que saber a quem servimos. Quem é o Deus a quem você serve? E em terceiro lugar, nós temos que saber quais são as promessas de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano de Deus para a minha vida? O que vou receber de Deus? O que Deus tem planejado para a minha vida? Por quê? Qual é o propósito dele em tudo que eu faço? Convicção é certeza. Às vezes colocamos nossa certeza ou nossa confiança nas pessoas que conhecemos e estamos certos de que ele ou ela pode resolver o nosso problema. Nosso problema é a nossa falta de identidade. Quem é você? Se nós tivéssemos certeza de quem somos e de quem é o nosso Deus, nós andaríamos de cabeça erguida em frente, sabendo que aquilo é plano de Deus para a minha vida. E, portanto, não importa o quanto eu possa ser falha. Deus, se você buscar a Ele, você não tem medo do fracasso, porque você sabe que Ele vai adiante de você. Quem não tem identidade não sabe quem é. Na sua carteira de identidade tem sua foto, tem um número, tem o seu nome e o meu completo, tem o nome de quem você é filho, tem aonde você nasceu, o número de contribuinte, tem também a sua assinatura, além da sua impressão digital. Com esses dados, eu e você podemos ser identificados. As pessoas
Elas podem saber minimamente quem nós somos e dificilmente nos confundirão com outra pessoa, porque se todas as outras formas de nos identificar, todas as outras falharem, a nossa impressão digital jamais será igual à de outra pessoa. Jamais. Cada um tem a sua. Eu e você também temos uma identidade espiritual. E lá constam todos os nossos dados. Nós nascemos de novo e somos filhos do Rei. Lá também está escrito o propósito único de Deus para a sua e para a minha vida. A Bíblia diz que os nossos dias já foram contados e que todos eles foram escritos no livro dele. Daniel foi obrigado a morar e a ficar onde ele não queria estar, aonde ele não era conhecido, com pessoas com as quais ele não se identificava, aonde ele não tinha aplauso e nem elogio de ninguém. Ao contrário, nós só queremos estar aonde somos aceitos e elogiados, óbvio. Daniel não teve essa escolha. Às vezes somos levados a lugares e situações das quais não gostamos, com as quais não nos identificamos. Mas se você e eu temos identidade, ou seja, se soubermos quem nós somos, de quem somos filhos, nós vamos atravessar a situação com maior serenidade. Você pode saber até quem é Deus. É aquele que não falha, é aquele que não mente, é o Todo-Poderoso. Mas quem é você? O que falta para que você tenha convicção de quem é? O que é que falta? A identidade nos dá convicção, nos dá certeza daquilo que nós queremos, ainda que tudo esteja ou pareça contrário, como na vida de Daniel. Tudo parecia perdido na vida de Daniel. Ele foi levado de sua terra natal, tirado de seus pais, tirado de seus amigos, tirado de seus mestres, para uma terra desconhecida e ainda por cima, cativo. Mas Daniel tinha identidade. Ele tinha convicção e certeza de quem ele era. Deus está procurando alguém que encontre nele convicção como Daniel. Ele poderia ter murmurado, desfalecido, ter ficado deprimido, mas ele não ficou assim. Ele continuou firme porque ele sabia que tinha promessas de Deus e que Deus não falha. Quem tem identidade tem testemunho para contar sobre a infalibilidade de Deus e sua fidelidade. Se você ainda não achou a sua identidade, procure em Deus. Procure saber o que Deus quer de você. Deus te formou para um plano perfeito, maravilhoso. Quando você entra na vontade de Deus, você descobre a sua identidade. Quando as pessoas à sua volta se sentirem perdidas e sem esperança, elas vão olhar para você à procura da sua identidade, da sua segurança e da sua fé. Quando o crente não tem identidade, ele esquece que Deus é Deus. E aí ele começa a se alimentar do que os outros dizem, do que acontece à sua volta, porque tem medo dos outros. Então começa aquele achismo. Eu acho que não é isso que Deus quer. Eu acho que Jesus não me ama mais. Eu acho que Jesus não está vendo tudo que eu estou passando. Temos que parar de achar e encontrar a nossa identidade. Nós somos filhos da promessa. Você e eu temos promessa de Deus. Ele não vai nos desamparar. O problema não está na situação em que nós vivemos. O problema está na nossa fé que vacila. E aí nós nos frustramos. Daniel tinha muitos problemas. E no capítulo 2 apareceu mais um problema. O rei teve um sonho, ficou perturbado e perdeu o sono porque não conseguia lembrar o que ele havia sonhado. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que dissessem o que o rei sonhou e ainda dar a interpretação. E aí no versículo 11 tem escrito assim, os 10 e 11. Ninguém conseguiu adivinhar o que o rei sonhara, e muito menos a interpretação do sonho. E disseram ao rei, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Ou seja, eles contavam, apesar de serem magos, encantadores, astrólogos, eles só contavam com aquilo, com o natural. Eles não podiam contar com o sobrenatural de Deus. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne.
O rei ficou tão irado com essa resposta que assinou um decreto. E nesse decreto ele mandava matar todos os sábios. Então mandaram buscar Daniel também e seus companheiros para serem mortos. Vejam a situação de Daniel. Imagine eu e você numa situação parecida. E se fosse você? Daniel tinha perdido tudo. Estava cativo em uma terra estranha. E como se não bastasse, parecia que ele ia morrer nas mãos daquele rei ímpio. O que você faria no lugar de Daniel? Perguntaria a Deus onde ele está que não vê tanto sofrimento na sua vida? Daniel fez diferente porque ele tinha identidade. Daniel não se desesperou. Ele compartilhou com seus amigos e juntos pediram misericórdia a Deus. Como Daniel foi para casa pedir misericórdia a Deus, foi-lhe revelado em visão o sonho do rei e a sua interpretação. Lembre-se, você e eu, nós sempre podemos contar com o sobrenatural. E a Bíblia diz que nós não temos mais porque não pedimos. Nós temos que aprender a pedir, temos que aprender a falar com Deus. Não só falar, como esperar a resposta dele. O impossível aconteceu quando todos falharam, quando declararam que o pedido do rei era impossível de ser realizado por um ser humano, então Deus agiu. O crente tem promessa de Deus, sabe quem é Deus, mas quando aparece o gigante do problema, ele esquece da promessa. A falta de identidade faz com que muitas vezes nós fiquemos na corda bamba, com medo das coisas. Deus não muda, eu e você mudamos. Ora confiamos, ora profetizamos a nossa vitória, ora não confiamos e então nos abatemos. Deus não vai impedir que eu e você passemos por aflições, de forma alguma. Ele vai passar todos os problemas comigo e com você, como fez com Daniel, inclusive na cova dos leões. Há uma passagem, eu aprendi muito a respeito das coisas de Deus nessa passagem, quando eu passei por uma certa situação. Eu era missionária no mundo árabe. E eu estava em Ceuta, no sul da Espanha e no norte da África. Eu ia socorrer a minha equipe lá no norte da África. Ia me despedir dela porque eu voltaria para a França e de lá voltaria para o Brasil. E eu fui de trem, de Paris para o extremo sul da Espanha. De lá eu ia para Tetuán, no Marrocos. No trem havia muitos muçulmanos que iam para o norte da África. Muitos trabalhavam na França. À medida que o trem chegava perto do sul da Espanha, ficavam apenas os muçulmanos do norte da África. À noite, eu estava só em uma cabine dormindo. Com certeza, eu devo ter chamado a atenção dos muçulmanos, porque eu era uma jovem de 20 e poucos anos que viajava sozinha. E apesar da roupa bastante coberta, eles já haviam me oferecido durante o dia, enquanto eu ia ao banheiro, tâmaras, amêndoas, falavam algumas coisas e eu abaixava a cabeça e rejeitava como tem que ser feito. Lá estava eu, no centro da vontade de Deus, indo para o norte da África, a fim de socorrer financeira e moralmente uma equipe que estava entre os muçulmanos, muito atacada e dentro da igreja subterrânea, pregando o evangelho. A minha equipe estava sendo muito atacada pelo inimigo e alguns estavam realmente muito tristes. Eles tinham ficado sem dinheiro porque eles tinham sofrido um furto. E eu estava indo, levando dinheiro, e como eu estava alegre, cheia de gás para poder consolar, eu era a líder das mulheres. Eu dormia naquele trem. E então um homem entrou na cabine, amarrou o cinto entre as duas portas de correr, para que ninguém abrisse do lado de fora, e começou a tirar a roupa. E vinha na minha direção. Eu ia sofrer um estupro. Eu lembro que eu tentei gritar, mas não saiu som. Então eu chorei e orava, pedindo a Deus misericórdia. Quando de repente, antes que eu pudesse tocar num fio de cabelo meu, alguém entrou, chutou a porta e arrebentou-a. Eram vários homens que levaram o invasor da minha cabine aos berros e repreensões em árabe.
Em seguida, contaram como é comum o estupro seguido de morte naquele percurso. Eles estupram a mulher no meio da noite e depois a atiram pela janela. Ninguém nunca descobre. Eu fui colocada em outra cabine, ao lado da cabine dos controladores e fechada pelo lado de fora, a chave até 7 da manhã, quando vieram destrancar. E ninguém tocou em um só fio de cabelo meu. Lá estava eu na minha fornalha. Eu fui para a fornalha, para a cova dos leões, mas Jesus foi comigo. E Ele também vai com você. Daquele dia em diante, eu aprendi a força poderosa de Deus na minha vida. Naquele dia em diante eu aprendi que Deus nunca vai me abandonar. Eu estava sozinha, não tinha família, não tinha igreja perto, não tinha minha equipe perto, eu não tinha ninguém por mim, ninguém me conhecia, mas tinha alguém comigo que é mais poderoso do que todos eles juntos. E daquele dia em diante eu aprendi que Deus nunca vai me abandonar. Eu aprendi que Ele vai estar sempre comigo, não importam as circunstâncias. E aí eu comecei a compreender o livro de Daniel. Daniel não tinha nada. Naquele momento havia um decreto que iria matá-lo. Ele não tinha nada. Como eu me senti naquele momento? A falta de identidade, a nossa falta de identidade, causa ciúme, complexo de inferioridade. E quando te ataca, você fica triste, abatido e sem brilho. Deus tem lugar de honra para quem confia nele. O problema é que muitas vezes nós confiamos em nós mesmos e nos outros e não confiamos no amor de Deus por nós porque não temos identidade e não sabemos quem nós somos. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Eu vou fazer isso. Eu não vou deixar que aconteça aquilo. Eu vou fazer daquela forma. No dia que pudermos declarar, como Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, os nossos problemas acabam. As nossas lutas internas acabam. Aquele nosso achismo também termina. A mente de Cristo não decepciona ninguém. Nós só queremos fazer aquilo que nós gostamos. Só queremos estar num lugar em que nos honram e nos bajulam. Mas nem sempre esse é o lugar que Deus quer que estejamos. Daniel foi levado para um lugar em que ele foi levado à força. Mas por que Daniel estava na Babilônia? Daniel estava na Babilônia por causa do pecado de Israel. Daniel poderia ter questionado a Deus, mas Deus não quer ser questionado. A Bíblia manda humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Hoje há uma moda em que as pessoas dizem: eu vou determinar, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou determinar e vai acontecer, eu não aceito. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Lugar de crente é com a cara no pó quando vem o problema. Mas ao invés de Daniel alimentar a sua frustração, ele alimentou a presença de Deus na sua vida. Ao invés de dizer: Deus, que tempos difíceis são esses? Que prova terrível é essa? Por que o Senhor permitiu? Ele disse no versículo 21, Deus, tu mudas os tempos, tu removes os reis, tu estabeleces os reis, tu vês o profundo, tu vês o escondido e contigo mora a luz. Deus quer mudar os tempos na minha e na sua vida. Ele vê tudo e com Ele mora a luz, a solução para a minha e para a sua vida. Não pense que Deus vai deixar você na escuridão dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas angústias. Busque a Ele, confie nele. Saiba quem você é. Problema não é problema quando eu encontro a minha identidade em Cristo. Eu não perco tempo com murmuração, com decepção, com frustração. Há pessoas que trazem marcas antigas, marcas que nunca conseguem apagar. Há determinadas coisas pelas quais nós passamos e que Deus permite para que nós cresçamos, não para que nós sejamos destruídos. Quando eu descubro a minha identidade em Deus, eu descubro então um propósito. Muita gente não tem um propósito na vida, porque não descobriu a sua identidade em Deus.
A sua vida, os problemas que você enfrenta, tudo tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você não somos obras do acaso. O que acontece com você não é sorte nem azar. Deus nos salvou porque Ele tem um propósito em nossas vidas. E o propósito de Deus é fazer de nós mais do que vencedores. É isso que diz a palavra de Deus. Daniel tinha muitos problemas, mas ele tinha identidade, ele tinha convicção, ele sabia que era um vencedor porque tinha identidade com Deus. Diz a palavra de Deus que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e fez um propósito com Deus: beber água e comer legumes. Fazer propósito com Deus é uma bênção. Nós que estamos fazendo esse propósito de Daniel, nós sabemos como Deus começa a mudar as coisas de dentro para fora. Fazer propósito com Deus não é para pedir carro, casa, nada disso. Nem para pedir dinheiro, nada disso. É para que Deus continue a nos transformar de dentro para fora. É para isso que se faz propósito. Foi por isso que Daniel enfrentou tudo de cabeça erguida. As pessoas não compreendem. É por isso que ele teve força, é por isso que ele não ficou frustrado, é por isso que ele superou os problemas, como muita gente nos dias de hoje passa por muitos problemas e supera. Esse negócio de ficar a vida inteira com o mesmo trauma é porque você não tem identidade em Deus. Daniel teve atitude. Eu só vou ter convicção com Deus quando eu tiver atitude com Ele. É bom ter amigos. Pessoas que nos sustentem em oração, que nos encorajem, mas nós só nos tornamos vencedores quando temos um propósito com Deus. Enquanto não sabemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, nós ficamos vagando de frustração em frustração. Não é a presença de amigos e de profetas que vai mudar a nossa situação. Daniel tinha um propósito com Deus. O nosso problema é que muitas vezes nós não queremos ter atitude. Deus espera uma atitude da nossa parte. Daniel tinha problemas, mas tinha atitude. O cativeiro não impede que Deus opere na minha e na sua vida. Não importa o cativeiro que você esteja vivendo. Não importa o problema que te aprisione hoje. Há pessoas que estão com problemas e vão espairecer ou viajar. Isso é muito bom, mas a nossa vitória não está nisso. Está nas mãos de Deus. Diante do sofrimento, tome uma atitude. Em Daniel 6:10, Daniel viu-se diante de outro problema, que também parecia insolúvel. É interessante que Daniel, além de ter sido arrancado dos seus, ele se viu diante de dois problemas, e diante desses dois problemas parecia que ele ia morrer. O rei baixara um decreto irrevogável, proibindo que se fizesse qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem. Quando Daniel soube do problema, a palavra de Deus diz que ele entrou em sua casa e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. E nós? O que nós fazemos? E Daniel, ele tinha os seus amigos, que formavam como que uma congregação. Eles oravam juntos. O que você faz? O que você faz quando sabe de um problema grave? Você acredita que é insolúvel, que é irrevogável? Às vezes as pessoas até nos desanimam, mas se Deus prometeu, creia, Ele fará. Enquanto Daniel correu para Deus, há pessoas que correm de Deus. Não querem mais orar, não querem ler a Bíblia, não querem ir para a igreja, não querem fazer nada. E aí, por causa de uma decepção, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus sofre aquele abalo. Mas não é assim com quem tem identidade. Os problemas não podem impedir que eu faça o que eu tenho que fazer na obra de Deus ou em minha vida. Quando vem um problema, quando tudo está errado, Deus quer que você se ponha de joelhos, que você busque a Ele de forma redobrada e não o contrário. Nada na minha vida, ou na sua vida, ou na vida dos seus, é definitivo. Não se desespere com as consequências.
ore e obedeça a Deus. Você está aqui hoje ou está nos vendo porque Jesus te ama muito. Valorize o que Ele faz por você. O seu nome é conhecido nos céus e você é odiado no inferno. Daniel tomou uma atitude diante dos problemas. 10 dias foi o primeiro propósito. Ele se juntou com os amigos. Irmãos, a vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. A vida cristã é uma vida em comunidade. A nossa comparação, a comparação que se fez com a igreja é de um corpo. E em um corpo nós precisamos uns dos outros. Eu não posso viver sem o coração, sem a mente. E se arrancar o meu dedinho, vai ser uma grande perda na minha vida, porque ele tem uma função. Ninguém cresce espiritualmente sozinho, nem assistindo culto pela televisão. Ninguém cresce espiritualmente sem a comunhão com os irmãos. E a Bíblia nos diz: congregai-vos. Nós precisamos uns dos outros. Daniel precisou dos amigos e os amigos precisaram de Daniel. Daniel tomou uma atitude. 3 semanas foi o terceiro propósito. Por 3 semanas não comeu carne e nem bebeu vinho. Depois disso, diz a palavra de Deus que o Senhor apareceu para Daniel. Jesus ainda aparece para os seus hoje. Eu sei que muitos mentem, dizem que viram o Senhor e não viram. Mas o fator preponderante de quem viu a Jesus é que a sua vida é transformada. Se alguém disser que viu a Jesus e continua fazendo as mesmas coisas, é mentiroso. Porque a presença de Jesus, ela altera profundamente a sua maneira de ver, de pensar e de ser. E o Senhor faz o mesmo hoje, creia. O mundo pode ter te reprovado, você pode ter sido decepcionado, mas o Senhor nos prova para nos aprovar. Comece confessando que precisa da ajuda dEle. Confesse a sua rebeldia, a sua desobediência, a sua murmuração. Em Daniel 9:4, Daniel confessou o pecado do povo. Ore como Daniel e descubra quem é você. Enquanto você não descobrir quem é você, enquanto você não tiver a sua identidade em Cristo, você não vai ter a alegria que a vida abundante dá. Você tem muito valor. O Espírito Santo mora em nós. Ele se move em nós. Eu e você somos o sal da terra, o templo do Espírito Santo. Nós somos filhos da luz, somos raça escolhida, somos nação santa, somos possessão de Deus, somos a noiva de Cristo. Nós somos inimigos do diabo, somos abençoados com toda a sorte de bênção. Portanto, para mim e para você, não há impossível. Tudo é reversível se Deus quiser. Se você não luta, não tem vitória. Não importa como você se sinta hoje. Não importam as circunstâncias. Nós temos que aprender a enxergar o que ninguém mais vê, a nossa vitória. Ninguém mais vai enxergar a sua vitória se você não tiver identidade em Cristo e começar a enxergá-la. Não se desespere, porque Deus está vendo tudo. Ele está movendo pedras, quebrando cadeados, destruindo os empecilhos. Ele caminha a passos largos na minha e na sua direção. A presença dele, tudo se ilumina e você vai enxergar aonde Ele quer te levar. Um dos maiores tesouros que Deus tem para nós na salvação, se tu queres salvar-se-á tu e tua casa. Coloque-se de pé, não apenas por você, mas por aqueles a quem você ama. Coloque-se de pé na presença dEle, busque, clame a Ele. Quando eu me converti, só eu era evangélica na minha família. Só eu. As pessoas riam de mim, caçoavam. Alguns ficaram sem falar comigo, brigavam comigo. Eu me sentia um patinho feio dentro das reuniões de família. Meus pais me perseguiam. Quando eu voltava da igreja, eles estavam sentados e eu tinha que ouvir um sermão de mais de 1 hora. Dos dois. Fui muito perseguida. Mas os anos se passaram. E eu continuei clamando. Vi igreja fechar.
porque o pastor deu um soco na cara do outro bêbado. Eu passei por muitas coisas na minha vida, mas eu aprendi que nenhuma decepção pode me afastar de Jesus. Ninguém pode afastar você de Jesus se você não quiser. Mas Deus me deu a graça e a misericórdia. As 3 pessoas da minha família, 2 que faleceram e a terceira que está já desenganada pelos médicos, os 3 são meus filhos na fé. Essa é a maior honra que Deus poderia me dar. Quando a morte é algo que marca muito as nossas vidas, as perdas marcam muito, mas não pode marcar definitivamente e não pode alterar a sua relação com Deus. Deus levou primeiro a minha avó, que não queria saber de Deus. Eu preguei para ela, ela se converteu e hoje ela descansa com Jesus. Amém. Depois foi meu pai, que batia no peito e dizia: meu Deus, sou eu mesmo, e o meu bolso cheio de dinheiro. Eu achava que ele nunca ia aceitar Jesus, mas ele um dia se ajoelhou, tinha descido do monte. Quem diz que não precisa orar, não precisa ir para monte, não precisa clamar, tudo bem, cada um tem sua experiência, isso não se discute. Eu vinha do monte, quando eu cheguei em casa, eu quero o que você tem, eu quero esse Deus que você tem. E meu pai também morreu como meu filho na fé. E essa última, minha tia, que eu vou visitar dentro de alguns dias, ela não queria saber de Deus de jeito nenhum. Ela caçoou muito de mim, zombou muito de mim. E hoje é minha filha na fé. Ligou para dizer: vem me ver, minha pastora. Hoje eu sou pastora dela. Você já pensou o que vai acontecer quando um dos seus for embora? Se você não ficar firme por si mesmo, lembre-se da responsabilidade que Deus dá a você, entrega nas suas mãos. O seu rebanho começa dentro da sua casa. E com certeza, Deus não tem neto. Muitas pessoas afirmam: eu sou cristão, nasci num lar cristão, mas cada filho de crente tem que ter um encontro com Deus para entrar nos portais do céu. Você não vai entrar nos portais do céu porque tem pistolão. O filho do crente tem que ter um encontro genuíno com Jesus para entrar no céu. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Que nós possamos refletir, para que o Senhor possa fazer o sol da meia-noite brilhar na minha e na sua vida. O dia se aproxima em que Jesus está voltando. Jesus tem mostrado para os profetas no mundo inteiro. Isso não é brincadeira. Os dias estão se aproximando. Você está pronto? Você está pronta? Você está com a sua candeia cheia de óleo? Ou será que você vai ficar? Jesus, obrigada por tua palavra, Senhor. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Tem misericórdia daquele, Senhor, que tem deturpado o Evangelho e tem pregado o céu na terra, Senhor. Porque todos os livros da Bíblia nos mostram que o céu não é aqui. Nós temos uma pátria celestial. Esse lugar aqui, o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos cada uma delas, Senhor. Que o Senhor curaria cada uma das nossas feridas, Senhor, porque o Senhor é poderoso para isso. O teu sangue é poderoso, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. E sabemos, ó Pai, que grande é a tua misericórdia para com cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus.